Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Desejo a você e sua família uma semana abençoada em nome de Jesus. Estamos juntos, começando a semana, uma semana de primeira, ela começa no domingo e não na segunda. Eu sei que muitos já foram à igreja, leram a Bíblia, meditaram, mas não podemos fugir do nosso compromisso de lermos um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Hoje, capítulo 16 do segundo livro dos Reis. Este capítulo vai nos fazer pensar sobre uma questão que sempre ronda a mente de muitas pessoas. Qual é a questão? Por que pessoas que creem, muitas vezes, têm filhos que não creem? Nós estamos aqui diante do filho de Jotão, que é Acás, e não andou nos caminhos que agradavam ao Senhor. Jotão era um homem de Deus, Uzias era um homem de Deus, pai de Jotão. Portanto, ele era filho de um homem de Deus, neto de um homem de Deus, e da parte da mãe também. A Bíblia vai dizer que a mãe dele era Jerusa, filha de Zadok. Jerusa, com certeza, era uma mulher que temia o Senhor, porque a casa de Zadok era uma casa abençoada. Era um sacerdote que o Senhor decidiu abençoar. E aqui Acás, ele vai começar a reinar muito jovem, com 20 anos, reina 16, faz o contrário da casa de Davi, não anda no caminho que é reto aos olhos do Senhor. Para vocês terem uma ideia, ele queimou o seu filho em adoração às abominações dos gentios. Uma atrocidade, nós vamos ver poucas vezes acontecendo nas Escrituras. Eu só estou lembrado deste caso de Acás e do caso também de Manassés, que é outro rei que nós vamos ver também no tempo apropriado. Mas ele andou nos caminhos que desagradavam o Senhor. Ele também sacrificou a outros deuses, incenso em lugares altos, em colinas e debaixo das árvores frondosas. Portanto, Acás era um homem afastado de tudo do Senhor. Ele não se importava com o Senhor, ele não amava o Senhor. O seu coração era inclinado para tudo aquilo que era oposto ao Senhor. Só para vocês terem uma ideia, olha como Acás vai buscar a solução para os seus problemas. Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém, ou seja, eles foram contra o território de Judá para lutarem contra ela. O que aconteceu? Acás, não conseguindo derrotá-los, o que ele fez? Ele enviou mensageiros a Tiglat-Pileser. Quem é esse Tiglat-Pileser? Nada mais é do que o rei Pul, que aparece aqui no capítulo anterior, que é aquele rei que Menahem mandou para ele 34 toneladas de prata para que ele não atacasse a Israel. Tiglat-Pileser e Pul são as mesmas pessoas. E ele manda o seguinte recado: eu sou seu servo e seu filho. Venha livrar do poder da Síria e do poder do rei de Israel que se levanta contra mim. Ele pediu ajuda e ele se entregou como servo e como filho de Tiglat-Pileser. Ou seja, ele desprezou, isso aqui tem um fundo muito mais, que vai muito além do que nós imaginamos. Ele desprezou o que Deus fez. Deus é quem levantou a nação de Israel. E ele está dizendo, nós não somos nação, nós simplesmente nos submeteremos a você. Está dizendo isso para Tiglat-Pileser, dizendo, vem com o seu reino sobre nós vamos ser servos seus, vamos servir a você. E ele manda então tesouros da casa do Senhor para esse rei da Síria, Tiglat-Pileser. O rei de Tiglat-Pileser foi até Damasco, derrotou ali e levou aqueles homens. Então havia uma estratégia de guerra, né, que era fazer prisioneiros e levar para uma terra distante. E então o rei Acás foi a Damasco para se encontrar com o vencedor, que é Tiglat-Pileser, rei da Síria, e ali chegando, ele viu um altar e enviou ao sacerdote Urias, que era o sacerdote ali do templo que ficava em Jerusalém. Ele mandou um modelo de altar, a planta segundo a qual tinha sido feita, e ele manda para o sacerdote Urias. Por quê? Porque ele queria moldar, transformar. Ele mudou o altar, ele mudou a maneira que Deus havia estabelecido de como ele deveria ser cultuado. E diz o texto que Urias, que era sacerdote, ao invés de defender o templo, defender a maneira como Deus havia estabelecido para ser cultuado, ele correu para fazer o altar antes que Acás viesse de Damasco. Ele queria agradar o rei. E quando o rei voltou e viu o altar que ele havia encomendado, um altar no modelo ali dos assírios, diz o texto que ele queimou o seu local, sua oferta, seus cereais, ele adorou ali. E ele ainda danificou o altar de bronze que estava diante do Senhor, ele tirou da frente do templo. Ele também disse para Urias o seguinte: olha, use este grande altar que eu mandei fazer para o holocausto de manhã, para a oferta de cereais, para as libações, mas o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. Ou seja, ele falou assim, o que eu vou fazer com esse altar aqui, eu vou ver depois. Ele tirou dali um mar de fundição, ele tirou de sobre os touros, ele colocou sobre uma pedra. Isso tudo, versículo de número 18, por causa do rei da Síria. Ele retirou da casa do Senhor também a estrutura da cobertura para uso no sábado que tinha sido construída no templo. Ou seja, ele fez isso tudo para agradar o rei da Síria, para que esse rei da Síria fosse ali bajulado, fosse servido, para que pudesse também oferecer favores e proteção a esse rei
que é o rei Acaz, um rei idólatra e um rei com o coração completamente desviado do Senhor. Nós não conseguimos, meu querido irmão, entender muitas vezes essas coisas. Não conseguimos entender por que pessoas que creem têm filhos que não creem. Como é esse caso aqui, o caso de Acaz, que deliberadamente tinha o seu coração longe do Senhor. Ele foi um rei que se dispôs a viver o contrário daquilo que era a vontade de Deus. Ele mudou o altar do Senhor. Ele encontrou sacerdotes que fossem coniventes ao que ele queria, que foi o sacerdote Urias, e ele estava fazendo isso tudo aí por causa do rei da Assíria. E aí, irmãos, para a gente aplicar essa palavra ao nosso coração, é o seguinte: nós precisamos tomar muito cuidado a quem nós servimos. A Bíblia diz que nós devemos, a Bíblia diz claramente que nós devemos temer apenas ao Senhor. Os mandamentos, que nós chamamos de os 10 mandamentos, ele vai trazer isso de uma maneira muito clara. Desde o primeiro mandamento, lá vai dizer assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Preste atenção, sempre apontando para um único Deus vivo e verdadeiro. O que Acaz fez? Acaz se cansou. Acaz acompanhou seu avô, com certeza, Uzias, ou Azarias, né? Que temeu a Deus, serviu a Deus, passou por muitas dificuldades. Ele também acompanhou seu pai Jotão, servindo ao Senhor, temendo ao Senhor, andando nos caminhos do Senhor, passando por dificuldades. E agora, o que acontece? Ele quer tentar algo diferente. Ele desvia o seu coração do Senhor. E ele se entrega a todo tipo de deuses que ele acha que vai livrá-lo. Ele oferece incenso debaixo de árvores frondosas, sacrifício, oferece o seu próprio filho queimado. E no final, o que acontece? Ele acaba, meu querido irmão, nas mãos do inimigo. Com isso, eu quero fazer uma aplicação para você de uma maneira bem simples e rápida. Só existem dois caminhos, não existe um caminho neutro, viu, meu irmão? Ou você se submete a Deus em Cristo Jesus, ou você se submete ao diabo. E o diabo tem a cara que você quiser que ele tenha. Ele pode ter cara da não religiosidade, pode ter cara do ateísmo, ele pode ter cara da sensualidade, da riqueza. Qual que é a cara que você gostaria que o diabo tivesse? A cara da rebeldia. Só existe um vivo caminho, um novo e vivo caminho, esse caminho é Jesus Cristo, irmãos. Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, nós temos paz com Deus, nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus, nós vamos ser bem-sucedidos na nossa vida. Se nós trilharmos um outro caminho, nós já escolhemos, nós vamos acabar na mão do inimigo, como acabou Acaz. Acaz provavelmente projetou um futuro ainda mais glorioso do que o do seu avô Uzias, do que o seu filho, do que o seu pai Jotão, porque ele deve ter pensado assim: poxa vida, como é que eu vou superar esses homens? Ele pensou em fazer alguma coisa diferente. E ele levou o seu coração para outros deuses e ele acabou nas mãos do inimigo. Nós sabemos que os ídolos, eles não existem. Os ídolos nada mais são do que projeção do que há no nosso interior. E quando nós projetamos o que há no nosso interior, à luz da Bíblia, nós sabemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. As projeções que há no nosso coração são todas elas ruins. São inclinadas para tudo aquilo que nós queremos e tudo aquilo que é perverso, pervertido, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, contra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Deus não se encaixa aquilo que é a nossa cobiça, mas o diabo aceita tranquilamente. Você acha que o diabo está fechado com você e vai ser seu amigo, assim como Acaz achou que o rei ali, Tiglat-Pileser, seria seu companheiro. Mas nós vamos ver que isso vai ser para amargura, porque Satanás não é amigo de ninguém. Ele veio para matar, roubar e destruir. Só quem veio da vida, meu irmão, e vida em abundância é o nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande beijo, se submeta a Jesus. Amanhã, meu irmão, nós estamos de volta para meditarmos em mais um capítulo da Bíblia. Nós vamos meditar amanhã no capítulo de número 17. Um grande beijo e até lá.